ler o texto, conseguir identificar os erros nesse texto. Existem 2 erros nesse texto, além de outros 2 que são erros digitais, como esse, celular, que não são erros gramaticais, são erros digitais, mas que também são prejudiciais ao texto, viu? É por isso é lógico que sempre que a gente escreve, antes de postar, é necessário fazer uma revisão, porque a gente sempre acontece de digitar alguma coisa de modo errado. Então, além desses erros digitais aí, a gente pode encontrar também no texto, a gente vai encontrar no texto mais 2 erros que são gramaticais. E os erros gramaticais desse texto são o pronome demonstrativo essa e o verbo fazer, fazem. O verbo que está aí, fazem. Então, vamos começar pelo pronome. Os pronomes demonstrativos este, esse, ou esse, essa, daquele, nesse, entendeu? São muito, a gente na hora de escrever, a gente fica em dúvida se é com 2 S ou com ST, tá? Então, o que a gente faz? Na hora de usar esses pronomes, que são muito confundidos, vocês têm que usar uma regra, que existe regra para usar, você não pode usar aleatoriamente. Então, existe regra que define como você vai usar esses pronomes no tempo, no espaço e também no texto que você está escrevendo, ok? Então, por exemplo, você está escrevendo no tempo, o este que vai ser usado quando se refere ao presente, esta semana, este mês, esse ano, tá? E esse vai ser usado indicando o tempo passado, tá? E aquele indicando um tempo passado mais remoto. Vamos ver 3 exemplos aqui com este, indicando tempo que é mais atual, no momento presente. Este mês vou entrar na academia. Todo mundo fala isso. Ele fugiu este ano. Tudo presente. A gente não está falando do ano que passou, tá? Está falando do ano atual. Este ano está sendo fácil para a firma. Este ano. Então, quando se refere a tempo, a gente vai ser usado para o tempo presente, tá? Quando for usado o tempo que não é presente, tempo passado, passado próximo ou passado mais remoto, você vai usar esse. E um mais remoto você vai usar aquele. Então, vamos aproveitar esse aqui mesmo. Esse ano que passou, já estou usando, porque o esse vai ser usado no passado, né? Esse ano que passou foi difícil para a firma. Vamos usar essa mesma aqui, né? Para a firma. Já está acabando. O que eu quero pôr aqui? Esse ano que passou. Vamos fazer assim. Mas aquele, um passado mais remoto ainda. Mas aquele. Da época da Covid, da época da Covid, aquele já foi mais longe ainda, 2021. Aquele da época da Covid foi pior. Esse ano que passou foi difícil. Um passado próximo, provavelmente o ano passado, né? Esse ano que passou foi difícil para a firma. Mas aquele da época da Covid foi pior, tá? Então é usado no tempo passado, mais próximo, e um tempo, mas aquele passado mais remoto, mais longínquo, tá? Estamos falando dos pronomes este e esse, como nós usamos no tempo. Este presente, esse passado. Agora a gente vai falar desses pronomes esse e esse, como a gente usa no espaço. No espaço. Vou ter que apagar aqui. Meu quadro é pequeno, mas tá bom demais.
Então agora nós estamos falando dos pronomes este e esse no espaço. Este no espaço refere-se a alguma coisa que está perto de quem está falando, tá? E esse, com dois S, refere-se a um objeto ou alguma coisa que está perto da pessoa com quem a gente está falando, tá? Eu sempre falo que o esse, tanto no espaço como no tempo, significa nada está perto, tá? Tanto no espaço como no tempo. Esse, o dois S, parece uma cobrinha que vai indo longe, tá? Porque nunca está perto. O este que é perto, tá? Então, do que eu falei agora, a gente vai ver exemplo aqui. Esta sala está lotada, vamos sair. Nós estamos na sala. Então, um espaço, tá? Está se referindo a um espaço, no caso aqui, onde a gente está. Esta sala está lotada, vamos sair, tá? Então, eu uso esta, não tem nada longe. Este documento foi rasurado. Você está apontando assim, o documento está aqui na sua frente, está perto, ok? Quando está usando essa, o esse, é porque não está perto de você, está perto de com quem você está falando, está perto de quem está ouvindo. Essa pasta que você carrega está vazia. Esse menino aí é terrível. Então, é a mesma coisa, só que aqui a gente usa, é a mesma coisa, sempre está mais distante, ou no tempo passado, quando é com S, com dois S, e quando é com esse T aqui, é porque está no tempo presente, ou então se for espaço, está próximo, ok? Aqui também a gente pode pôr um exemplo com aquele, né? Tem uma prateleira lá, cheia de livros, minha prateleira. O livro está naquela prateleira, por exemplo. O livro está naquela prateleira. Usar quando é mais longe ainda, né? Você vai usar aquele, aquela, lá, que não está perto nem está longe. Está longe de quem está falando e de quem está ouvindo. Pronto, aí você usa aquele. Então a gente viu o uso de este ou esta no tempo e no espaço. Agora a gente vai ver no texto, que na verdade é o que mais vocês vão acabar tendo problema na hora de escrever. E vou dar uma dica então que vai ficar bacana. Vocês não vão mais ter dúvida na hora que vocês estiverem escrevendo esse aluno, mas é esse o aluno ou é este? O que eu vou usar aqui? Aí que tem bastante dúvida, né? Vou apagar o quadro e volto já já. Então agora nós vamos falar sobre o este ou esse no texto, quando a gente está escrevendo, que é onde surge a dúvida, né? Este faz referência a algo que ainda será apresentado no texto, que ainda virá a seguir no texto. Já o esse faz referência a algo que já foi mencionado no texto, já foi apresentado no texto. Então vamos ver com exemplos, tá? São estes os parlamentares que assinaram o requerimento, fulano e ciclano, tá? Eu não tinha comentado ainda, agora que vieram os parlamentares. Então, quando eu falei aqui, eu não tinha mencionado ainda. A meta para aprender é esta. Eu não falei qual é a meta. Aqui, ó, aprender. A meta para aprender é essa, aprender. Simples assim, né? Isso daí é porque de última hora, tá? Quando a gente acaba, não tem nem exemplos mais. A meta para aprender é esta, aprender. Vamos melhorar? A meta para aprender é esta, estudar. Estudar, tá, então vamos lá. Esta, por quê? Porque veio depois. Está por vir, para aparecer no texto, não tinha aparecido ainda, tá? Então, é assim que funciona o este. Já o esse, como eu disse, é quando já apareceu, já foi mencionado. Então, fulano e ciclano compareceram. Esses, diferente daqui, que o fulano e ciclano veio depois, esses, já foi comentado, parlamentares assinaram o requerimento. Então, eu coloco esses porque a gente já falou sobre. Isso aqui é fácil, hein, galerinha? Cuidar da população.
Esse é o papel dos parlamentares. Qual é o papel? Eu já falei aqui. Esse é o quê? O que é esse? Cuidar da população. Já foi mencionado no texto, então eu uso esse, tá? Tive uma vitória na vida. É essa. Foi o suficiente. Tive uma vitória na vida. E essa foi o suficiente para mim, tá? Eu já essa porque eu já falei que é a vitória. Eu já falei o que foi. No texto, para quem achava que era difícil, agora vai ter certeza que é fácil pra caramba. Não é difícil, vocês não vão mais ter problema, tá? É só lembrar aí, eu não quero mais ficar repetitiva, porque eu sou muito repetitiva, porque é um modo meu de fazer quem está assistindo a aula fixar. Mas para não ficar muito longa a aula, eu não vou repetir. Então, aqui está explicadinho quando em texto, vocês não vão mais errar. Releiam aí, reescutem, né? E vejam quando que usa estes e quando que usa esse. Fácil, né? Dúvida não vai ter mais nisso. Então agora a gente tem que pular para outro erro, que tem mais um erro ainda nesse texto, que é o uso do verbo fazer. Então vamos correr um dia para ele, para não ficar muito longa aí, o vídeo não ficar muito longo e cansativo. Vamos para o segundo erro. Cara, esse erro é crasso, feio pra caramba. Redação com esse erro já era. E, pô, postar alguma coisa com erro desse, tá bem por fora da gramática da língua, né? Então vamos para esse verbo fazer, com esse erro horroroso que está aí. O verbo fazer, quando ele indica tempo ou fenômeno da natureza, ele é impessoal. O que é verbo impessoal? O verbo impessoal é aquele que não concorda com nenhuma pessoa, com nenhum pronome pessoal, não concorda com eu, tu, ele, nós, vós, eles. Você não vai conjugar ele no eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ele é impessoal, ele indica tempo. Por exemplo, fez muito frio ontem. Quem é que fez o frio? Ninguém fez. Fazer no sentido de fenômeno da natureza é um verbo impessoal. Fez muito frio ontem. Singular, o verbo, quando está no... indica fenômeno da natureza ou tempo, ele é impessoal. E o que acontece, ele não vai para o plural. Ele é impessoal, ele não vai concordar com nenhum pronome no plural. Ele vai ficar sempre desse jeito. Sem fazer o plural. Fez muito frio ontem, faz 2 anos que não o vejo, não é? Fazem, nossa, dói, viu? Cara, isso dói. Faz 2 anos que não o vejo e já faz horas que está procurando o celular. Essa é a do texto que deveria estar desse jeito. Já faz horas que está procurando o celular. Lá está escrito no plural, tá? Gostaram, dê um like, mas se inscreva no meu canal e vem comigo, que eu estou preparando mais dessas daqui. Um beijão.